Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim sobre o mercado do boi. A gente tem acompanhado diariamente aqui esse mercado e tem visto uma sequência de pressão sobre a arroba do boi gordo acontecendo. A gente vai lá para a Stonex hoje conversar com o meu amigo Gustavo Machado para a gente entender que momento é esse. Aparentemente é um momento já meio que determinado pelo mercado, pelo próprio histórico. A gente está aí na safra do boi nesse momento, mas o que pode acontecer daqui para frente? Como deve ser a entre safra? E principalmente o que a gente já começa a observar e que acende um sinal de alerta aí junto ao produtor. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais desse mercado. Vamos falar dessa pressão. Essa pressão se justifica, Gustavo, essa pressão sobre o preço da arroba nesse momento? Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todo mundo que nos ouve. Sim, justificar, ele justifica pela oferta, né? De novo, mais um ano de oferta precificando, né? Tendo um peso maior, e a gente está agora no final da safra de capim. Historicamente, é um momento mais difícil. E a gente está de novo, né? Eu acredito que a gente está nos piores momentos do ano, tá? Infelizmente. E pode ser que isso ainda tem um risco disso continuar mais um pouco, né? É. E como é que você está avaliando aí os atuais patamares de preços? Em São Paulo, o que está sendo praticado? O que você tem visto aí? Pois é, a maior parte dos negócios eu tenho visto no Animal China acontecendo em R$ 220 como teto, tá? Não tô vendo negócios acima dos 220. Então, a maioria fica ali entre 215 e R$ 220, falando do animal do tipo exportação, né? Que tem geralmente algumas bonificações. E aí vale a pena chamar atenção no preço do Exalc São Paulo, que essa semana, segunda e terça-feira, veio na casa dos 216. Então começou a refletir exatamente esse mercado mais baixo e colaborando também, esse Exalc menor, colaborando também com as quedas que a gente tem visto hoje em bolsa. Tá? Então, assim, é um mercado difícil que está entrando nessa precificação já. Mas assim, a gente entende que o pecuarista fica preocupado com a pressão, mas a gente sabe que essa é uma tendência normal para esse período, né, Gustavo? Quando a pastagem começa a secar, o produtor, principalmente em ciclo de oferta elevada aí de animais, o produtor ele coloca esse pasto para o mercado, né? Sem dúvida. É um momento mais perigoso, é um momento que sempre chama atenção, não é esperado que você tenha um momento mais turbulento entre maio e junho. E até fazendo parênteses, viu, Eletro? Eu acho que eu devo ter comentado junto com você em entrevistas anteriores, mas a questão do clima também tem colaborado muito para esse movimento desse ano. Então a gente viu uma oferta de vaca muito forte nos primeiros meses desse ano, porque a chuva atrasou. Então, quem recordar, outubro, novembro, dezembro do ano passado foi ruim de chuva, então aumentou rápido o descarte de vaca. E depois, quando as chuvas vieram muito forte. Fevereiro, março, abril, foi muito bom de chuva. E aí recuperou, né, um suporte de pastagem e jogou o final do safra de capim para esse momento. Então, assim, o clima, a falta de chuva colocou a oferta de vaca no começo do ano, e depois o excesso de chuva colocou um excesso de oferta agora, nesse mês de junho. Antes era fêmea e agora é macho. Tá? Então, querendo ou não, a gente acabou tendo os primeiros 6 meses desse ano, né, a primeira metade desse ano, muito ofertado, tirou muito espaço de uma recuperação de preço. Tá? Então, o que a gente tem visto agora, a gente está no meio do olho do furacão, a gente está no meio do final do safra de capim, com bastante oferta, escalas alongando, né? Então, toda essa oferta está preenchendo essas programações de abate e que gera uma preocupação ainda para esse curto prazo, tá? Você acha que tem gordura aí, digamos assim, para seguir pressionando as cotações, para queimar aí um pouquinho mais dos preços? Exato, tá? Eu acho que ainda pode ser cedo para a arroba conseguir uma recuperação muito forte, vamos falar, nesse curtíssimo prazo, tá? Nessas próximas semanas.
2, 3 semanas para frente. Simplesmente porque as programações de abate já estão mais ou menos confortáveis, né? Então, o boi já está encomendado, o boi já está comprado. Então, isso tira essa necessidade tira esse ímpeto de recuperação a curtíssimo prazo. Também é verdade que eu tenho um pouco de dúvida da facilidade de se conseguir comprar com preços ainda menores, tá? O que eu estou querendo dizer? Talvez o mercado caiu muito e eu não sei se ele vai continuar caindo na mesma intensidade. O que eu acho que é mais provável que aconteça é uma certa estabilização nesses níveis menores, esse curtíssimo prazo, tá? Então, assim, esse mês de junho, com essas escalas longas, o boi não vai conseguir se recuperar. Mas, pô, vai conseguir comprar boi muito abaixo disso? Não sei, tá? O que eu acredito é nessa estabilização. O problema é que a estabilização acontece em preços baixos, né? A gente está vendo o mercado buscando patamares cada vez menores aí. Agora, Gustavo, você falou de alongamento das escalas. O que você tem visto em termos de escalas? O que você tem visto em termos de volume de animais sendo ofertados aí? Aí é um grande ponto, porque assim, toda essa oferta final dessa oferta de capim, isso começou a entrar agora, né? Esse animal começaram a ser negociadas, as escalas estão se alongando. A gente pode falar que, no geral, o mês de junho tem já certo conforto nas programações do país todo, né? Então, Goiás, Mato Grosso, aqui em São Paulo, você começa a ver um mês de junho já quase que montado, tá? Ou indo para o final. Algumas unidades estão ainda mais confortáveis, tá? Então a gente já ouviu alguma coisa de programação indo para começo de julho, que gera muita preocupação, né? Porque você pode ter o mês de julho, que a gente estava esperando a entre safra, a recuperação. Agora você começa a escutar de, poxa, escala indo para julho, então a recuperação ela vai ficando cada vez mais tardia, você vai jogando cada vez mais para frente essa entre safra. E aí eu acho que esse é um perigo, é um ponto de muita atenção, porque quanto mais tempo demorar para vir essa recuperação, mais perto você vai chegar da oferta do animal do confinamento, né? Então você vai ter você está jogando essas escalas mais para frente, você está jogando para frente entre safra. E quando que entra o animal do primeiro giro? Será que ele não pode vir em julho, em agosto? Então, qual que é o risco aqui? Onde eu estou querendo chegar? É uma entre safra muito curta, muito rápida. Provavelmente a gente vai ter uma janela de recuperação de preço de algumas poucas semanas, pelo que eu estou imaginando. Gustavo, agora quando você fala da chegada do confinamento, teve motivo para isso? O confinamento ele foi incentivado, pelo menos nesse primeiro giro? Excelente ponto. Na minha opinião, sim. Por quê? Os custos muito menores. Se você comparar quanto que está o custo da roupa produzida hoje, Brasil, tudo que eu tenho visto, abaixo de R$ 200. Tá? Então, é muito menor do que se a gente puxar na memória de 12 meses atrás. Então, o custo de produzir uma roupa dentro do confinamento é muito menor. E tende a continuar baixo, considerando já a safrinha batendo na porta, áreas já estão sendo colhidas a safrinha, então esse milho safrinha já vai começar a chegar no mercado. Além do custo de arroba produzida mais baixa, que já é um fator que incentiva, você tem também as arrobas compradas, a reposição, que aí já é um tempo um pouco mais complicado, porque foi uma pedra no sapato, né? A reposição ela caiu muito menos, o boi gordo caiu muito mais do que outras categorias, aumentaram o ágio, diminuiu a relação de troca, tá? Então é um fator que desincentiva um pouco. Só que agora a gente já começou a notar mudanças também nos preços de reposição. Então você começa também a conseguir comprar uma reposição num preço menor. Então quem vai confinar agora vai comprar um boi magro, você tem um boi magro mais barato para conseguir originar e um custo de arroba produzida também menor. E nos contratos futuros, apesar de eles estarem caindo, eles ainda colocam preços mais altos, eles ainda colocam otimismo, eles ainda colocam um ágio na curva. Então, quando você pega, por exemplo, estou confinando um animal agora, ele vai sair daqui 3, 4 meses, vai ser um boi que vai sair em setembro. O contrato de setembro, São Paulo, está agora em 233. Caiu bastante. Mas em 233, poxa, é bem mais alto, é quase R$ 20 mais alto do que os 216 que a gente tem hoje.
Então, se você faz a conta do preço que você consegue comprar o gado, o custo de você engordar ele hoje, e antecipando, travando o preço de venda mais alto, essa conta fecha. Tá? Essa conta, no geral, ela fecha. Então, incentiva o confinamento. Então, é por isso que a gente acha que aí... Primeiro risco que eu apontei aqui é o escala alongando, entre safra ficando mais para frente. Segundo risco, janela de entre safra mais curta. Terceiro risco, oferta do animal, oferta do confinamento, oferta de animal de coxo para o segundo semestre, tá? Tanto o primeiro como o segundo giro. Você acha que a gente pode repetir o que a gente viu o ano passado, quando a arroba do boi gordo atingiu o fundo do poço em agosto, Gustavo? Agosto, setembro, não me lembro direito. Exatamente, tá? Esse é o perigo. Tá? É, Não estou dizendo aqui que isso vai acontecer. Tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu não sei. mas está Né? O tempo acendendo um vai... sinal de alerta, é isso que você tá mostrando, né? Exatamente, o tempo vai dizer. Agora, uma provocação, não é uma dúvida. Ano passado, a gente teve o primeiro giro entrando de uma vez, derrubando o preço, vindo para mínimas de R$ 200 para arroba em São Paulo. Sim. Não aconteceu nada. Assim, não aconteceu vaca louca, não aconteceu greve dos caminhoneiros. Foi oferta e demanda, jogou o preço para R$ 200 para arroba. O que impede esse ano disso não acontecer? Assim, é um ponto que eu acho que a gente tem que se perguntar. O que impede? O que poderia impedir da arroba vir para R$ 200? Dólar mais alto? Tá. Consumo interno está melhor? Verdade. Os volumes de exportação são melhores? Verdade. Né? Então, tem fatores? Tem. Né? Mas, assim, pode vir para R$ 200? Pode. Tá? Então, assim, você tem hoje ferramentas financeiras que diminuem esse risco. Né? Então, eu acho que é isso que a gente olha muito aqui. Como é que está o cenário, como é que estão as margens e como é que a gente pode sair um pouco dessa volatilidade desse mercado, né? Dessa incerteza do que pode acontecer. É. Pois é muito pertinente essa sua análise, porque de um lado a gente está vendo as escalas se alongando cada vez mais, os frigoríficos, como você pontuou, já se preparando para julho, ou seja, praticamente daqui a um mês, já começando aí a fazer as suas escalas, a formar suas escalas, e ao mesmo tempo aquele incentivo ao confinamento, quando a gente teve aí talvez não os melhores preços da arroba, mas os melhores custos aí para o confinamento, o que justificava naquele momento você colocar esse animal ali para ser confinado. Então, no meio disso fica a entre safra mais encurtada, entre safra que seria aí o período para se ganhar dinheiro, ou principalmente para quem tinha o boi, né? Porque entre safra é marcada pela redução da oferta, né? Então precisa ter o boi para ganhar dinheiro também. E era um momento de alta dos preços. Só que, de novo, como aconteceu no ano passado, a gente pode ver que essa entre-safra mais curta tenha um período, consequentemente, também mais curto para a elevação dos preços. No final das contas, é isso, né, Gustavo? Exatamente isso. Eu acho que aí você resumiu todos os pontos importantes mesmo. Vai ficar para o final do ano só, para o último trimestre, será, Gustavo? De novo? Pode ser que a gente tenha uma janela curta agora em julho, de algumas poucas semanas, e possivelmente mais ali para o final do ano. É provável. Né? Dentro do que a gente consegue enxergar, o cenário hoje, por enquanto, é esse. Né? Infelizmente. Vamos ficar de olho aí, enfim, no que está acontecendo com as escalas, no que está acontecendo com a oferta, se a demanda vai dar conta de absorver tudo isso. Apesar de boa, a gente está falando de boas exportações, a gente está falando de uma melhora na demanda interna, mas talvez não seja suficiente, né, Gustavo? É muita carne, né? O problema é que assim, é muita carne. Né? Então, haja churrasco para poder absorver tudo isso. Acaba que a arroba sente. Muito bem, fica então um alerta para você, pecuarista que está nos ouvindo, preste atenção, continue acompanhando a evolução das escalas aí na sua região, entenda o contexto e as possibilidades e aquilo que o Gustavo falou, aproveite para se proteger, porque afinal de contas a gente está vendo lá na frente, apesar de uma queda, a gente já chegou a ver outubro, por exemplo, próximo ali dos 250. Hoje a gente está falando de outubro de quanto, Gustavo? 230? Um pouquinho mais? Não, um pouquinho mais. Está nesse momento aqui 237,30.
237, né? Mas ainda assim, de 250 para 237, houve uma perda considerável. Agora, 237 para 216 também tem, portanto, aí um ágio sendo colocado aí para o mercado futuro. Então, faça suas contas e entenda aí o que pode ser feito e principalmente se proteja, garanta esses preços para que lá na frente você não seja surpreendido. Essa é a ideia, né? Exatamente, essa é a ideia. É exatamente essa da gente poder ter um mínimo de previsibilidade, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui é o seguinte: como é que a operação roda hoje no geral, né? O setor, ele compra os animais, né? Cria os animais, compra o milho, engorda esses animais e lá na frente ele vai ver quanto que ele vai vender o boi, né? Então ele está comprando hoje e lá na frente eu vou ver qual vai ser o preço e estou torcendo para dar tudo certo, né? Faz 2 anos que não dá certo o mercado do boi. E a bolsa ela consegue fazer um norte. Olha, beleza, estou comprando, estou rodando uma operação agora e eu consigo saber de maneira antecipada o preço que eu vou vender lá na frente. Eu consigo garantir isso, né? E com margem. Então, essa que é a ideia, é a gente não parar um pouco de torcer que tudo dê certo, né? E garantir a margem da operação, fazer uma coisa um pouco mais amarrada, né? E menos na expectativa. Muito bom. Gustavo Machado, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço o convite, Alex. Um abraço para todo mundo. Valeu, até a próxima. Tá aí, Gustavo Machado Stonex aqui com a gente. Vamos ver como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro, nesse momento. Mercado trabalhando no vermelho. Olha aí, o junho 222,05, uma queda de 0,65%. O julho 227,40, queda de 2,19%. Julho começando a ficar pressionado aí. Lembra aquele sinal de alerta que o Gustavo falou? Escalas já começando a ser formadas ali para o mês de julho, isso está refletindo também já no mercado futuro. Agosto, R$ 230,55, queda de 1,47%. Setembro, R$ 233, queda de 1,06%. Indicador CPEA, na casa ali dos 216,60, mantendo mais ou menos a cotação do dia anterior, com uma leve queda de 0,05%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.